Oi, pessoal, meu nome é Luana, faço parte da juventude do GAE. Gostaria de convidar a todos para assistir a entrevista da nossa colega Amanda Caldas, entrevistada pela Rebeca. Uma entrevista super legal, falando sobre vários assuntos. Convido a todos para assistir. Recentemente, nós tivemos uma palestra no GAE da Marta Dantas e ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ela falou justamente sobre a necessidade de iluminação, né? Nos iluminarmos a sombra do Evangelho. O que é isso? Não é só pegar aquilo que a gente entende como o nosso lado luz, digamos assim, e ficar ali fazendo carinho nele, ignorando a nossa sombra. E ela falou o seguinte: o que a gente não conhece, o que é a nossa sombra, é o que nos domina. Sim. Porque, veja, como lidar com o desconhecido, né? E aí, novamente, a questão do autoconhecimento. Você vê que o autoconhecimento é uma coisa, na verdade, que permeia toda a nossa existência. E só corroborando, Rebeca, com isso, você já parou para pensar que a doutrina fala muito de reforma íntima. Sim. Mas a gente reforma uma casa que a gente não conhece? Exatamente. Então, nós precisamos, antes da reforma, conhecer o que é necessário reformar. Conhecer o campo que nós estamos. Porque eu sou Amanda hoje, mas eu não sou Amanda, nem sempre fui Amanda e não serei sempre Amanda. Eu sou um espírito com várias experiências e eu não vou parar aqui. Mas o que eu estou vivendo hoje, se me enriquece como espírito, eu não perco nunca mais. Sim. Então, o autodescobrimento, ele é o maior objetivo e o maior desafio da humanidade. É verdade, e é um caminho que, assim, a gente pode encontrar ferramentas, a gente pode encontrar, né, pessoas que vão nos auxiliar, mas jamais alguém que possa fazer isso por nós mesmos, né? As pessoas costumam chegar eu não sei se já aconteceu com você, mas eu vejo muitas pessoas chegando no centro espírita, ou quando sabem que eu sou espírita e falam, eu queria saber por que na minha vida acontece tanta coisa? Não tem um jeito de saber o que eu fiz na vida passada para justificar, não? E aí, uma coisa que eu aprendi, inclusive, na mocidade com a Joyce, ela fala o seguinte, de que adianta saber o que eu fiz? Se isso não vai me trazer a solução para o que eu devo fazer para isso parar, né? Então, assim, muito mais importante do que saber o que eu fiz para ser a pessoa que sou hoje, é entender quem é a pessoa que eu sou hoje. Porque, como você colocou, a gente está interagindo no meio material e no meio espiritual o tempo todo. Então, muito do que a gente vive também não necessariamente é totalmente nosso. Muito pode ser influência. Por isso é importante se conhecer também, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que é muito relacionada a esse papo que a gente está batendo agora. Que é a pergunta seguinte: como a espiritualidade pode nos ajudar a melhorar a nossa saúde mental? Olha que coisa linda essa pergunta, porque a Rebeca, ela falou claramente, não dá para uma pessoa fazer por mim. Eu sou o agente ativo da minha mudança. Mas essa pergunta, ela vai ao encontro do cuidado. Aí, como que a espiritualidade pode nos ajudar a cuidar de nós mesmos? Nos ajudar dentro desse processo da saúde mental. E no Livro dos Espíritos, do mesmo jeito que tem um capítulo que fala que os espíritos eles estão o tempo todo intervindo no mundo corporal, ele tem da questão 489 até a questão 521, falando dos espíritos protetores e anjos guardiões. É a parte mais linda que eu considero do Livro dos Espíritos, porque é a parte que nos diz claramente que nós não estamos sozinhos. E ai de nós se não fossem eles. Não é? Então, a espiritualidade, ela pode e nos ajuda. Não só na nossa saúde mental, mas na nossa saúde espiritual, na nossa saúde emocional, na nossa saúde física. Eles intervêm o tempo todo por nós. Nós temos, e nessas questões do Livro dos Espíritos, é interessante porque ele parte da presença dos espíritos protetores que estão responsáveis por uma determinada pessoa, até espíritos que estão responsáveis por uma comunidade inteira, pelo destino de nações, pelo destino de países,
participando das decisões dos governantes. Então, assim, a espiritualidade está o tempo todo a nos inspirar, está o tempo todo a torcer por nós, muitas vezes a nos segurar pelas mãos, para que a gente possa continuar o nosso caminho. E como que a espiritualidade faz isso? Ela faz de muitas formas. Muitas vezes ela nos inspira com ideias em que a gente diz, olha que massa que eu sou, massa como fala em Maceió, né? Mas olha que máximo que eu sou, como fala aqui em Brasília. Eu dei conta de resolver o problema sozinho. E me esqueci que eu fui inspirado numa ideia. Que eu fui dormir à noite com o problema e amanheci com a solução. Porque durante o desprendimento do sono, eu fui levado para um hospital na espiritualidade, para um grupo de trabalho onde eu possa me dedicar. Ou a espiritualidade não deixou que eu me desprendesse do corpo totalmente e ficou ali comigo. Não, para esse lugar você não vai, não. Eles fazem acordos e associações, como nós também fazemos, para que a gente possa estar cada vez melhor. Por quê? Porque eles já têm um entendimento de que quando um melhora, muitos melhoram com ele. Quando um cura, muitos se curam junto. Que nós somos um todo. Então, a espiritualidade, além de nos inspirar, ela também pode trazer pessoas que venham nos oferecer auxílio. Então, aquele telefonema, um post que eu recebi no WhatsApp na hora certa, no momento certo. Quem foi que disse que não pode ter a espiritualidade ali ao redor, incentivando aquela pessoa a ser instrumento de auxílio ao outro? Nós podemos o tempo todo servir de ajuda ou desajuda. Nós é que vamos escolher. E a espiritualidade, quando percebe que alguém está disposto a ajudar, usa dessa pessoa para ajudar a outros. Nós podemos receber o auxílio da espiritualidade também, através, por exemplo, desse trabalho que é realizado nas palestras, e que, sem saber, eu estou tocando o ponto de fragilidade daquela pessoa através da minha fala. Então, buscar esses recursos é a espiritualidade que diz assim, vai lá no seu celular, abre no YouTube, clica lá, procura se tem uma palestra nova. E olha a minha boca servindo talvez para daqui a 10 dias, quando alguém vai precisar escutar o que eu estou falando agora. Então, existem muitas formas da espiritualidade atuar. Nós é que temos que ter os olhos de ver essa espiritualidade atuando em nosso próprio benefício. Gente, já aconteceu. E dentro da reunião mediúnica, eu tenho até, fico constrangida de falar, de a espiritualidade dar uma comunicação dizendo assim, precisa beber mais água, precisa dormir melhor. Imagina, gente, ter a espiritualidade se movimentar com uma cidadã aprender a beber água. Então, assim, a gente dá tanto trabalho para a espiritualidade que a gente nem imagina. Porque eles estão o tempo todo torcendo para o nosso melhoramento. Sim. Perfeito. Para fechar, Amanda, eu deixei essa pergunta por último, porque eu acho que é a pergunta mais recorrente em casas espíritas, assim, quando as pessoas se veem em uma situação em que precisam buscar auxílio espiritual, resolvem recorrer a uma casa espírita. Eu acho que aqueles irmãos que trabalham no atendimento fraterno devem ouvir isso com muita frequência, né? Que é como o espiritismo pode ajudar em nossos conflitos. E essa pergunta, ela junto com a questão da espiritualidade, porque veja, a espiritualidade ela age mesmo quando a gente não sabe que eles estão agindo. Sim. Mas quando a Rebeca ela traz a pergunta do espiritismo, partindo então da doutrina espírita, precisa que eu busque. Então, a espiritualidade agindo muitas vezes sozinha ou através das outras pessoas. E a doutrina espírita à nossa disposição. Mas é preciso que eu queira entender, que eu queira buscar. E eu vou ampliar um pouco a questão da doutrina espírita para as religiões. Nós vivemos numa visão hoje do mundo muito materialista. E, na realidade, nossa alma quer se realizar. E a gente precisa de uma visão espiritualista da vida.
uma visão em que as coisas elas ganham um sentido e ganham um propósito maior de ser. E nesse intuito, a doutrina espírita, ela vem com seus princípios da imortalidade, com seus princípios da evolução. Então, não ficamos parados nunca. Estamos o tempo todo crescendo e evoluindo, ainda que pareça que estamos parados, não estamos. Ela traz o princípio da reencarnação, que também existe em outras doutrinas espiritualistas, e que a doutrina espírita vem trazer a reencarnação como uma grande oportunidade para recomeçar, partindo não da dor, mas partindo do amor. Porque todas as vezes que eu reencarno, eu venho através do corpo de uma mãe, que permitiu e vai gerar seu fluxo amoroso, sua parte material, vai te amamentar no seu seio, vai te apresentar ao mundo de forma amorosa. Então, veja como Deus ele é bom. Veja como ele é justo, como ele é misericordioso. Ele não nos devolve a vida jogando lá de cima uma bolinha, pá, caiu no chão, quebrou. Não. A gente vem através de uma família, que é a primeira parte da sociedade em que começamos a ver o mundo, somos apresentados ao mundo. Então, olha quanto cuidado. E aí a doutrina, baseada no Evangelho de Jesus, que é amor, ela começa a nos apresentar o amor como caminho. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor que começa por mim mesmo. Sim. Eu não consigo amar a Deus, nem amar ao próximo, se eu não amar a mim mesmo. Que é a expressão do cuidado que eu dou a mim, eu vou dar ao outro e eu vou reconhecer em Deus. Então, tem uma frase que diz assim: quando nós somos surpreendidos por fenômenos de desastre moral ou fenômenos psicopatológicos, as doenças psiquiátricas, quando nós somos acometidos por desastres sociais, desastres econômicos, mas eu não tenho uma estrutura emocional com base numa religiosidade, com base numa visão transcendental do ser, com base numa espiritualidade, eu termino me atirando desesperado num fosso profundo de autodestruição. Por quê? Porque eu só vejo o material. E aquela perda material não tem remédio. Então, se minha mãe, meu pai, meu familiar morreu, eu estou perdido. Nunca mais o vejo. Nunca mais vai ter reencontro. E eu entro em desespero. Quando a minha casa ela foi incendiada, para que lado eu vou? Nada vai existir a não ser aquela casa que era o meu material. Mas se eu tenho uma visão espiritualista, se eu tenho uma base da doutrina espírita, que é o que nós estamos conversando aqui, nós compreendemos que não estamos sozinhos, que somos filhos de Deus, que somos eternos, que jamais vamos parar e que o nosso destino é a perfeição. Não existe outra causa para o fracasso da humanidade senão a falta de fé. Quando falta a fé, e eu não estou falando só a fé em Deus, é a fé em Deus e a fé no homem, a fé em mim mesmo. E Kardec, na doutrina espírita, ele vem nos convidar para uma fé o quê? Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, em que eu, ao pensar e refletir sobre aquilo ganha significado para mim. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, aí na mocidade, que como foi que caminhou a doutrina espírita? Caminhou para a comprovação do fenômeno espírita como ciência, lá na época de Kardec. Aí veio várias obras falando de André Luiz, que apresenta o mundo espiritual e todas as suas partes das suas nuances, porque muita coisa ele não poderia nos falar, porque nós nem iríamos entender. Sim. E agora, mais à frente, vem a psicologia espírita. Por quê? Porque a base ela não se faz só no racional, mas ela faz também no emocional. Nós estamos caminhando para um entendimento ainda maior do homem. Então, não descarta a ciência, mas nos ajuda a entender um pouco mais a nossa própria natureza. Essa psicologia espírita que a Rebeca disse que gosta, sabe qual é o objetivo dela?
através das obras da Joana e de todas as obras que foram surgindo, oriundas dela e desse pensamento de psicologia transpessoal, é que a gente aprenda a se conhecer, aprenda a viver, aprenda a ser e aprenda a amar, trilhando esse caminho. Então, a doutrina, ela é uma porta gigantesca que pode nos auxiliar a compreender melhor os nossos conflitos internos, nos convidando a um olhar de misericórdia para todos nós. Então, precisamos ser misericordiosos conosco, naquilo que a gente já dá conta, naquilo que a gente ainda não dá conta, e o que a gente ainda não dá conta hoje, um dia a gente vai dar. Perfeito, Amanda. Essa colocação agora foi incrível. Eu percebo, muitas vezes, quando a gente fala sobre a doutrina espírita, tem aquela frase, né, de Kardec, que é a doutrina consoladora. E aí, muitos palestrantes, ao iniciar a palestra, falam assim, olha, a doutrina é consoladora, mas o aprendizado não é. E, realmente, o aprendizado não é. É muito desconfortante ouvir determinadas coisas que a gente enxerga em nós mesmos e tipo, mais uma coisa a ser trabalhada. A gente está o tempo todo se reformando, né? Mas eu enxergo o consolo da doutrina, particularmente, quando eu percebo que eu não estou aqui em uma necessidade material, né? A gente vê muito na mocidade. Somos todos jovens, né, ainda. E a gente sente muita pressão social do tenho que conquistar, tenho que... sei lá, aos 30 anos eu já tenho que ter a minha casa própria, meu carro próprio, eu tenho que ter determinada carreira, isso e aquilo. E são muitas pressões materiais, né? Nesse meio do caminho, a gente tem várias outras coisas que são muito pouco faladas, que passaram a ser faladas recentemente, né? Sobre a questão da saúde mental, as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades também espirituais. Então, eu enxergo muito o consolo da doutrina nesse momento, né? As coisas não vão se acabar quando eu desencarnar. Eu não vou ter falhado se eu não tiver conquistado determinado diploma, se eu não tiver conquistado determinada estabilidade financeira ou determinados bens materiais, entendeu? É só um estágio. Eu conquistei, mesmo que eu não tenha tido todas essas conquistas materiais, eu tive inúmeras conquistas emocionais, eu tive inúmeros momentos de autoconhecimento, ou onde eu venci questões emocionais muito fortes que poderiam ter me deixado pelo caminho, como vários irmãos, infelizmente, acabam se entregando, né? Então, eu enxergo que o maior consolo da doutrina é justamente esse, entender que as questões muito maiores, né? E aqui eu falo do espiritismo mesmo, como você bem colocou. É isso que é mais bonito para mim da fé, né? A nossa fé de que sempre há algo, as coisas sempre podem ser encaradas de uma forma mais reconfortante, né? Sim. Você estava falando e eu me lembrei de uma palestra que eu escutei recentemente e que vem ao encontro dessa questão do jovem. Essa questão do que o mundo vem cobrando de vocês e cobrando de nós como humanidade, que é ter muito mais do que ser, né? E, na realidade, é como se nós tivéssemos que ser todos iguais, ter as mesmas coisas, o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo status, a mesma profissão. Então, quem tem aquilo, venceu. Quem não tem, é um derrotado. Esse pensamento materialista gera cada vez mais conflito interno. E nós somos convidados dentro da doutrina a nos perguntarmos o que de fato é importante para mim. Qual é o tesouro real que eu quero levar? O que realmente eu quero cultivar dentro do meu coração? Esses são os convites da doutrina, para que eu possa olhar para o mundo e enxergar que eu estou no mundo de passagem. Porque o mundo real é o mundo espiritual, onde tudo que verdadeiramente importa, ele permanece, que é o amor, que é a fraternidade, que é a esperança. Então, enquanto esse é o nosso grande desafio dessa civilização contemporânea, é viver a tecnologia, é viver o material, mas não esquecendo quem somos, de onde viemos,
e para onde iremos. Esse é o grande desafio e que a doutrina nos oferece através da sua visão consoladora de que esse é o nosso destino final. Que lindo, Amanda. Eu acho que as perguntas já acabaram, eu acho que a gente pode finalizar por aqui com essa sua colocação, porque ela foi fantástica, emocionante, inclusive. E eu queria, em nome de toda a família Gaena, agradecer imensamente por ter se disposto a estar aqui, por ter se disposto a falar com a gente, né? O nome do nosso programa é Fala Jovem, mas a gente fala para inúmeras pessoas, né? Eu acredito que esse episódio, por exemplo, esclarece dúvidas de inúmeras pessoas, não só da juventude espírita, mas de toda a comunidade espírita ou não. Então, muito obrigada por ter se disposto, por ter cedido o seu tempo, o seu conhecimento para estar aqui esclarecendo tudo isso para a gente. E eu a que você agradeço. que está assistindo, a gente também agradece muito a audiência, agradece por nos acompanhar aqui, né? Toda a família HS se coloca à disposição de todos, seja no âmbito do auxílio espiritual, quanto emocional, o que quer que seja, né? Nós somos trabalhadores e sempre estamos dispostos a colaborar com o que quer que seja. Amanda, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Estamos aqui juntos, seguimos juntos. Vou estar sempre à disposição. Um beijo bem grande no coração de vocês. Para você também. Tchau, tchau.